Meus irmãos, eu quero convidá-los para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Eu acredito que os irmãos já tenham entendido a direção do culto desta noite e aquilo que Deus está nos conduzindo. Salmo de número 84. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 12. Diz a palavra do Senhor: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde apoia os seus filhos. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escuta o nosso e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez para que o Senhor ilumine o nosso entendimento e que a sua palavra alcance os nossos corações. Bendito Deus, graças te damos, bendizemos o teu nome, Senhor. Ilumina o nosso entendimento e ajuda-nos nesta noite na exposição da tua palavra. O texto já foi lido, mas ele precisa ser explicado e aplicado aos nossos corações. Por isso, Deus, ajuda-nos, ilumina o nosso entendimento e que em tudo o teu nome seja glorificado nesta noite. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o tema que eu quero refletir com vocês hoje é sobre a seguinte ideia: com Deus na casa de Deus. A grande verdade desse salmo é mostrar essa singularidade que o homem deseja e almeja em estar na casa de Deus. Como nós sabemos, a antropologia bíblica, bem como também a antropologia teológica, ela deixa muito claro isso, que o homem foi criado para o louvor e para a glória de Deus. Nós somos criados para Deus, somos criados para a glória de Deus, e há em nós um desejo, há em nós uma necessidade da presença de Deus e da graça de Deus. O Salmo de número 84, de acordo com os comentaristas, ele tem alguma relação com o Salmo de número 42 e o Salmo de número 43, onde o salmista demonstra um desejo ardente de estar na casa de Deus. Quando nós lemos o Salmo 42, por exemplo, verso 1, o salmista Davi diz: assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim é minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? Meus irmãos, nós fomos criados para Deus. Há em nós um desejo
que diariamente arde, é como uma chama que acende em nossos corações pela presença de Deus, pelo lugar onde Deus habita. Ao que tudo indica, o presente salmo que nós acabamos de ler, ele foi escrito antes do cativeiro babilônico. Aqui os servos de Deus deixavam suas casas, deixavam as suas tendas e se dirigiam para o templo, para o lugar onde eles entendiam que ali o Senhor habitava. É interessante, e a pergunta retórica que eu faço para você nesta noite é a seguinte: qual foi a motivação que tirou vocês de casa hoje para vir adorar o Senhor? O que motivou vocês? Será que são os louvores, as músicas? Será que é a pregação da palavra? O que foi que motivou vocês, ou vocês se deslocaram da casa de vocês apenas para cumprir uma agenda semanal? Certamente eu quero estar errado, mas você veio aqui porque você ama a Deus e você deseja habitar com Deus na casa de Deus. Meus amados irmãos, o Salmo de número 84 é o salmista ardendo em chamas pela casa de Deus. Se vocês observarem, e aqui eu quero trazer para nós 3 lições práticas desse texto para nós, 3 verdades e também 3 lições práticas para a nossa alma nesta noite. Em primeiro lugar, é possível observarmos o desejo por Deus e pela casa de Deus que o salmista apresenta. Nós vamos ver isso no verso de número 1 ao verso de número 4. Nós vamos observar que o salmista, ele busca força em Deus, porque ele sabe que ele não vai encontrar em nenhum outro lugar senão no Senhor. Nós vamos ver isso do verso 5 ao verso de número 8. E em terceiro lugar, ele demonstra sua total confiança em Deus nos dias da adversidade, porque ele sabe que somente em Deus e na casa de Deus ele encontra forças para continuar peregrinando. Por isso, quando nós olhamos do verso de número 1 ao verso de número 4, o salmista faz questão de destacar por 3 vezes o lugar da habitação de Deus. Percebam, vejam comigo o verso de número 1, essa alegria, esse contentamento, quando ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. É bem verdade, e nós sabemos que só existia um tabernáculo, que só existia um templo, apenas. Mas o desejo do salmista, nessa pluralidade, é mostrar que o lugar onde Deus habita, independente de onde o tabernáculo estivesse alocado, era lá que ele queria estar. E era lá que a sua alegria era renovada, a sua alma era avivada. Por isso que ele diz: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. No verso de número 2 ele diz: pelos átrios do Senhor. No verso de número 4 ele diz: bem-aventurados que habitam em tua casa. Então ele está deixando bem claro o desejo que ele tem por Deus e pela casa de Deus. Vale salientar que quando ele usa o termo agradável ou o termo amado, o que ele quer dizer é expressar a seguinte ideia: quão amada e agradável é, Senhor, a tua habitação. Meus irmãos, título de aplicação para nós. Você trabalhou a semana toda, você fez as suas atividades, as irmãs do lar trabalharam arduamente, os varões se deslocaram de suas casas cedo, passou uma semana extremamente estressante, dias angustiantes, mas quando nós chegamos na casa de Deus, é diferente. A alma, ela respira. É por isso que no Salmo 42, Davi deixa bem claro
Assim como a costa ela anseia pelos bramidos das águas, assim é a minha alma por ti, ó Deus. Ele usa essa figura de linguagem, essa comparação, porque a costa ela percorria quilômetros e quilômetros de distância, a fim de encontrar um olho de água para saciar sua sede. O salmista no Salmo 42 diz: Senhor, se possível eu percorrerei quilômetros e quilômetros para te encontrar, porque tudo que eu quero é a tua presença. Tudo que eu desejo, o que é mais agradável para mim, o que é mais desejável para mim, é a tua habitação. Meus irmãos, o nosso desejo só se satisfaz completamente quando estamos com Deus na casa de Deus. É por isso que o dia do Senhor é considerado, como dizem os puritanos, como o dia da feira da alma. Você foi à feira, eu acredito, na sexta ou sábado, não é? E você comprou tudo aquilo que você precisava. Certamente. Eu também estou aqui no campo subjuntivo, talvez o salário não deu para comprar tudo que você precisava. Talvez não foi suficiente para você trazer um molho de coentro. Está tão caro. Estou já plantando. Talvez aquela batata que você gosta. Mas você comprou o que você necessitou. O dia do Senhor é o dia da feira da alma. Porque tudo que você necessita, você encontra no lugar da habitação de Deus. É por isso que no verso de número 2 ele diz: a minha alma anela, e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne aqui é o corpo, o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. O que o salmista quer dizer que com todo o seu ser, com o seu corpo, com a sua carne, ele está dizendo: com todo o meu ser, eu amo a casa de Deus, e o meu maior desejo é estar na sua presença, é viver na sua casa. Não há nada melhor para nós, meus irmãos, do que desejarmos ardentemente os átrios do Senhor. É por isso que ele diz: a minha alma suspira e desfalece. Porque tudo que eu quero é Deus, tudo que eu quero é a presença de Deus. Ele é tudo para mim. Ele é incomparável, Ele é inigualável, Ele é a minha fonte de água viva. Meus irmãos, é por isso que Jesus chegou lá em João 4 e disse às margens daquele poço para aquela mulher: olhe, minha filha, veja bem, a água que eu lhe der jorrará em seu interior uma fonte que será para a vida eterna. A mulher entendeu o Evangelho e disse: Senhor, dai-me desta água, para que eu não torne mais aqui, para que eu não tenha mais sede. A presença de Deus, irmãos, ela sacia os nossos anseios. No verso de número 3, observe, o salmista diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor meu e Deus meu. É interessante que o salmista, ele inveja as pequenas aves que eram capazes de achar descanso junto ao altar de Deus. As aves acharam um lugar bem aconchegante no santuário de Deus. Em outras palavras, Davi está dizendo assim: Senhor, assim como aquelas aves que estão tão acolhidas, tão abrigadas, tão, Senhor, sossegada, este é o lugar onde eu desejo estar. Porque se o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, Senhor, eu encontrei os teus altares. Tudo que eu desejo é a tua casa, é estar no teu santo templo, é habitar na tua presença,
eu estou invejando as aves, porque eu quero estar junto ao teu altar. E meus amados irmãos, no verso 4 ele diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa. A primeira ideia do salmista é encerrar dizendo: cheio de felicidades é o homem que habita na casa de Deus. É por isso que ele lá na frente, lá no verso de número 10, ele deixa bem claro que um dia na casa de Deus vale mais que 1000 anos longe da presença do Senhor. Porque viver na casa de Deus com Deus é incomparável. Meus irmãos, a ideia de habitar é a ideia de um lugar permanente. É nesse lugar que o salmista deseja estar, e ele anseia por isso. A pergunta que eu faço para a gente partir para a segunda verdade do texto é: e você? Como está o seu desejo por Deus, pela casa de Deus? Como você chegou aqui hoje? Com que entusiasmo? Será que você às 4 horas da tarde se preparou dizendo: hoje eu vou para a igreja, meu amigo, hoje eu vou envergonhar o diabo, né? Assim, separou, mulher assim, 5 pares de roupas, vou com esse não, eu vou, olha, meu desejo hoje é estar ali. E foi, se organizou e botou batom, tirou batom e foi lá. E está chegando a hora do culto. Como está o seu coração? Ou talvez você chegou aqui dizendo para você: de Natal, eu vou hoje pela graça. Eu queria estar em qualquer outro lugar, menos na igreja hoje. Talvez você recebeu um convite para participar de alguma festa, de um aniversário de alguém tão importante, e o seu coração ficou balanceado. Mas você está aqui hoje porque você ama ao Senhor. E se não ama, passe a amar, porque este lugar é incomparável. É o melhor lugar. É o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Pode ter certeza de uma coisa: a pior tristeza de Adão e Eva ao deixarem o jardim do Éden não foi apenas o ambiente, o lugar, mas foi a quebra do relacionamento com Deus. Percebam, irmãos, e eu preciso pensar com vocês em Gênesis capítulo 3, verso 24, quando o Senhor expulsou os nossos primeiros pais do jardim do Éden. Imagine os nossos primeiros pais, que de acordo com o capítulo 3, verso de número 8, o Senhor descia ao entardecer e se comunicava com eles face a face. O Senhor tinha relacionamento com os nossos primeiros pais, e esse relacionamento foi quebrado por causa da introdução do pecado, por causa da desobediência dos nossos primeiros pais. Mas o nosso Deus, Ele é tão gracioso, tão misericordioso, que no decorrer da história da redenção, Ele foi buscando e estabelecendo meios de como o homem poderia voltar à sua presença. A Bíblia mostra aqui no livro do Êxodo, o Senhor livrou o seu povo com braço forte quando eles eram escravos no Egito. E no capítulo de número 25, em diante, o Senhor ordenou que criassem um tabernáculo. E naquele tabernáculo era exatamente o lugar onde Deus iria falar com o seu povo. O tabernáculo foi estabelecido, o tabernáculo foi colocado de pé,
E o Senhor disse para que eles construíssem as suas tendas ao redor do tabernáculo. O tabernáculo era exatamente uma representação de que Deus estava no meio do seu povo. O tabernáculo é uma das formas mais extraordinárias de Deus dizer: eu ainda amo vocês, eu tenho prazer em me relacionar com vocês. Deus sempre buscou e estabeleceu os meios para que o homem pudesse voltar-se para Ele. Glória a Deus. E a história da redenção vai caminhando, e o Senhor estabelece um templo construído por Salomão. E mais uma vez lá estava Deus se relacionando com o seu povo. É nesse sentido que o salmista entende e diz: eu não posso viver longe da casa de Deus. Eu não posso viver longe da presença de Deus, porque Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu preciso. A casa de Deus é o melhor lugar onde o homem deve estar. É por isso, meus irmãos, que o salmista deixa bem claro: eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Tu és o meu rei, o meu governador, que me guia, o que me pastoreia, o que conduz os meus passos, o que trilha os meus caminhos. Tu és o meu Deus, eu não tenho outro, porque Tu és único, Tu és inigualável, não há outro que se compare ao Senhor. E isso, irmãos, é exatamente o que dá força a Davi, porque ao salmista, porque nos versos 5 e 6, veja o que é que ele vai dizer: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele uma manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Veja a comparação que ele faz. No verso de número 5 ele diz: o Senhor é a minha força. Todos que habitam na presença de Deus, esses encontram força no Senhor. Ainda que esteja em um vale árido, sequíssimo, o Senhor transforma em um manancial de águas transbordantes. Você está falando da alma dele. Ele está falando da situação dele. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. E ele está deixando bem claro: as minhas forças não estão em mim mesmo, mas está no Senhor. A minha força não depende de mim, mas depende do Senhor. O meu coração está em Deus, porque é Ele quem trilha os meus caminhos, é Ele quem prepara os meus caminhos. Por isso, irmãos, no verso 5 e 6, o salmista deixa claro quão felizes são aqueles que têm descoberto que o Senhor é o seu libertador e que deseja partir em peregrinação rumo à casa de Deus para estar com Deus. A ideia do salmista é reforçar que Deus prepara um caminho para o seu povo. No verso 7, quanto mais perto fica o alvo, tanto mais forte é a atração pelo alvo. No verso de número 7 ele diz: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de quem? De Deus em Sião. Imagine, irmãos, peregrinação. Você sabe que toda peregrinação é um processo longo. E quando se pensa em peregrinar, há os desafios da peregrinação. Quando o povo estava peregrinando pelo deserto, você observa, eles enfrentaram inúmeros perigos: a sede, a fome, eles enfrentaram as perseguições, eles enfrentaram as rejeições, mas eles estavam com os seus olhos firmados no alvo, era o Senhor. E aqui o salmista deixa bem claro: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de quem? De Deus. Por mais que o caminho da peregrinação seja doloroso,
seja um desafio, mas não podemos perder o foco. Precisamos estar com Deus na casa de Deus. E esse deve ser o nosso maior desejo. Como é que o homem, ele é bem-aventurado? Bem-aventurado é esse homem cuja força está em Deus. Ele não para, ele não desiste. Por mais que a peregrinação seja dolorosa, mas ele não desiste, ele não retrocede, ele não volta atrás, ele percorre, caminhando sim para o alvo, que é Cristo. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer, deixando todo o peso e embaraço, mas caminhando firme e forte para o alvo, que é quem? Cristo Jesus. Verso 9 ao verso de número 12, o salmista diz: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Verso de número 9 ao verso de número 12, o salmista deixa bem claro que sua confiança está no Senhor. Ele não somente deseja a casa de Deus, ele não somente encontra força em Deus, mas ele também confia em Deus. Verso de número 9: olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. O que ele quer dizer no verso de número 9? Ele diz: Senhor, tu sabes as perseguições, tu sabes o que eu estou sofrendo, tu sabes o que eu estou passando. Olha para mim, Deus, contempla o meu rosto, contempla a minha face. Isso é muito interessante, porque quando alguém está passando por algum momento difícil em sua vida, a sua expressão facial aponta logo. Uma linguagem de incoerência, a sua cara diz tudo, não é? Rapaz, fulano não está bem. A cara dele. É muito comum o nosso semblante ser abatido. Quando alguém, por isso que Provérbios diz que quando alguém está com o coração alegre, formoseia o rosto. Porque nós expressamos isso. Quando alguém está alegre, a gente começa a contemplar os dentes daquela pessoa, ri com tudo. Ri com tudo. Expressa. Mas quando alguém está abatido, dificilmente abre aquele sorriso, não é? Ele diz: olha, Deus, contempla o rosto do teu ungido. A minha face está abatida. Mas, Senhor, para mim, mesmo diante de toda a adversidade, mesmo diante de tudo que eu estou passando, de todo o processo da peregrinação, uma coisa eu tenho certeza: é melhor um dia na tua casa que viver 1000 anos longe do Senhor. Porque Ele sabe que no dia da adversidade, no dia da angústia, no dia mais triste da sua alma, Ele encontra em Deus o seu refúgio. Ele encontra em Deus o seu socorro presente. Ele encontra em Deus a renovação para a sua alma. É por isso que o fato de você ter chegado aqui, você não vai sair da mesma forma de como você chegou. Toda a sua peregrinação não foi em vão e não será em vão. Porque o Senhor Ele está falando conosco nesta noite, irmãos. Mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 anos longe, na porta da perversidade. Davi está dizendo: por mais que esteja difícil para mim, por mais que eu esteja sofrendo, mas uma coisa eu desejo, Senhor, é a tua casa, é a tua habitação, porque é no Senhor que eu encontro força, pois em ti eu confio. Não estão lembrados? Salmo de número 73, verso de número 25.
O Salmo 73 começa o salmista, de acordo com alguns comentaristas, o Salmo de Asaf. Ele começa dizendo: quase que os meus pés se desviavam ao contemplar a prosperidade dos ímpios, a riqueza dos ímpios, a saúde dos ímpios, a vida dos ímpios. E os ímpios, diante de tudo que fazem com Deus, ainda murmuram. E diz: pai, e foi inútil conservar o coração temente a Deus. Aí que mim, se eu falasse qualquer coisa, eu já seria condenado. Mas no verso de número 16 ele diz: até que entrei no santuário de Deus e pude contemplá-los. A vida dos ímpios são como um sonho, Senhor, que logo ao acordar, o Senhor dissipará. Mas na frente, no verso 25, o salmista diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E não há na terra quem eu deseje, senão a tua presença. A presença de Deus faz toda a diferença em nós. Não nos lembremos. Será que você não pode se lembrar de Moisés? Moisés olhou no Êxodo 34, toda aquela terra, toda aquela vastidão, e as palavras de Moisés para o Senhor foi: Senhor, não me faça subir até aquele lugar, se a tua presença não for comigo. A presença de Deus é mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Meus irmãos, melhor é um dia na tua casa, Senhor. No verso de número 11, o salmista destaca a maneira de como Deus abençoa o seu povo e manifesta as bênçãos sobre aqueles que creem em seu nome. Ele diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo. Ele está fazendo uso aqui de uma comparação. Isso é uma metáfora, como nós dizemos. Deus é o sol. E o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é o Senhor quem ilumina o seu caminho. É o Senhor quem clareia o seu caminho. É o Senhor quem traz luz ao seu povo. E Ele não é somente o sol, Ele também é escudo. Ele diz: é o Senhor que me protege. Quando os meus adversários vêm contra mim, é o Senhor que me guarda. Nele eu estou protegido, nele eu estou seguro, porque Ele é o meu escudo. Os meus adversários não vão me atingir, porque Deus é escudo. Deus dá graça e glória, e Ele não nega nenhum daqueles que nele confiam. É por isso que Ele diz: e o Senhor não nega aos que andam retamente. E andar retamente é os que confiam no Senhor. São os que confiam no Senhor. Esses andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. E por 3 vezes o salmista usa a expressão bem-aventurado. No verso de número 4, bem-aventurados os que habitam na casa do Senhor. No verso de número 5, bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor. No verso de número 12, feliz o homem que confia no Senhor. Felizes somos nós quando confiamos no Senhor, quando desejamos a sua casa, quando temos a certeza de que o Senhor é a nossa força. Meus irmãos, e o que é que nós vamos levar para casa nesta noite de salmo? Em primeiro lugar, que o seu desejo seja habitar com Deus na casa de Deus. Assim como o salmista deixou isso bem claro para nós, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Que nós possamos expressar isso. Que o nosso maior desejo seja estar com Deus na casa de Deus.
Que o nosso maior desejo seja habitar na presença do Senhor. Que nada neste presente mundo, neste presente século, venha roubar isso de nós. Que nada remova esse desejo do nosso coração. Que nenhuma luta, que nenhuma provação remova a certeza e o desejo de habitarmos com Deus na casa de Deus. Que a sua força continue no Senhor. O Senhor disse a Jeremias no capítulo 17, verso de número 5: maldito o homem que confia no próprio homem, que faz do seu braço mortal a sua própria força e aparta o seu coração do Senhor. Mas feliz é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bem-aventurado é o homem cuja força está em Deus. O salmista está deixando bem claro: a minha força não está em mim, mas está no Senhor. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém de pé, é Ele quem guia os nossos passos, é Ele quem prepara os nossos caminhos. É Ele, irmãos, é Ele. Certamente só chegamos até aqui hoje porque a graça dele nos sustentou. Só chegamos até aqui hoje porque a sua misericórdia continua sobre nós. Só chegamos até aqui hoje porque Ele é quem tem nos sustentado. Ele tem nos dado força. Porque sejamos sinceros conosco, Deus. Tem dia, meu amigo, que é batalha. Como diz os pentecostais, é luta. Os nossos corações estão abatidos, né? Tem dia. Bate um desânimo e você pensa que a sua taxa de ferritina está baixa. Você pensa que algum problema na sua pressão arterial, na sua glicose, não, é a alma angustiada, irmãos. É a alma angustiada. Mas de repente você vai às Escrituras, lê uma porção de salmos e sai renovado. Meu Deus do céu, o que foi isso, hein? É Deus nos dando força para continuar. É o Senhor renovando as nossas forças. É Ele recarregando as nossas baterias. Por isso que o salmista ele deixa isso bem claro. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A nossa força está no Senhor, irmãos. Só chegamos até aqui hoje porque Ele mais uma vez nos concedeu esta graça. E louvemos ao Senhor por isso. Rendemos louvores ao Senhor por isso. Nós não somos super crentes, nós somos seres dependentes da graça de Deus, da força de Deus. Se não fosse o Senhor, já teríamos desistido, abandonado a obra do Senhor. Mas, meus irmãos, bendito seja o Senhor que nos conduziu até aqui e está nos sustentando. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. E eu pergunto: em quem você está confiando? Onde repousa a sua confiança? Eu não sei o que você está passando ou o que você venha passar no decorrer desta semana, mas uma coisa eu quero deixar bem claro para você: confie no Senhor. Confie em Deus. Ele é a tua força. Ele é o teu sol e o teu escudo. É Ele quem ilumina o teu caminho, irmão. Ainda que você pense que esteja andando por um vale árido, seco, Ele faz transformar em manancial aquela água escorrendo constantemente. Porque tudo provém do Senhor. Quando chegamos à casa de Deus, na presença de Deus,
É isso que nós encontramos. Força para continuar peregrinando. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Quero convidar a irmã Marília. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor. E logo após, nós estaremos participando da mesa do Senhor. Eu vou pedir a ajuda da minha irmã Silvana. E ela vai nos dar esse auxílio no de repente acender. Se você puder, quiser se colocar por sobre os pés. Amém? Esse hino você conhece. Amém? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Declaremos o pardal. O pardal encontro casa, alinha ninho para si. Eu encontrei os altares, Senhor, em e Deus vê. Eu encontrei teus altares, Senhor, em e Deus vê.
Este lugar é incomparável, gente. É o lugar onde Deus habita. Amém? Eu quero convidar os nossos oficiais, nós vamos participar.